Então ele foi para a cadeia em 27. Chegando na cadeia, aí ele se pergunta o seguinte: por que a classe trabalhadora foi vencida? Por que a classe trabalhadora italiana foi vencida? Aí ele: onde nós erramos? Aonde que nós erramos? Bom, aí então ele está no cárcere, ele vai dizer o seguinte: olha, é preciso conhecer a história desse país. Só isto. É preciso conhecer a história da Itália. Mas, mais do que tudo, é preciso entender, compreender o Estado italiano. Aí que o bicho vem. Então, nós temos aqui no cárcere, e está já em 1929, 1930, está lá no cárcere, aí ele vai. Bom, mas mais também do conhecer a história, eu preciso conhecer a sociologia, eu preciso conhecer a antropologia, eu preciso conhecer a política, a economia. E as palavras grandes é uma totalidade orgânica. E por isso que a gente se emociona. E aí é o risco. Ele é uma totalidade orgânica de uma cabeça brilhante que está no cárcere e vai, então, elaborar um trabalho que seja para sempre. Ele usa a expressão alemã, für erg. Für erg, um trabalho que seja para sempre. E aí que o bicho pega, porque lá no cárcere ele não tem bibliografia. Lá não chega absolutamente nada, a não ser a revista católica dos jesuítas, Civiltà Católica, que existe até hoje. Vai fazer um século já essa revista. Ela existe até hoje. Então, nessa revista, entrava as recessões, as discussões que estavam sendo feitas na sociedade, mas era tudo de ideologia católica. E ele não tinha bibliografia do materialismo histórico dialético. Livro do Marx, nem pensar, porque o Mussolini não deixava, e etc. Tal. Bom, aí então no cárcere ele se vê nessa contingência de utilizar desse pequeno instrumental aí e elaborando o seu plano de estudo completo. E aqui então é que vem esses três conceitos. Ele retoma o conceito de hegemonia e vai elaborar o conceito de bloco histórico e retoma o conceito de intelectual. Porque lá em 6, ele colocava a questão, olha, então, nós precisamos descolar o intelectual dessa base terreira, aí, dessa base religiosa, dessas coisas aí que defende, né, o Estado liberal. Então, tem que descolar esse cidadão aí. Bom, e aí é que o bicho pega, então. Que vem a pergunta que sai para nós. O que nós devemos fazer com os nossos intelectuais? Vamos ver. Pega aquilo que a Marli colocou para nós. Entender a dimensão histórica para poder agir.
E hoje o desafio é muito maior. Por que o desafio é muito maior hoje? Por quê? Formar a consciência é muito complicado. Formar a consciência requer um esforço enorme. Todos aqui têm uma filosofia de vida. Todos têm uma filosofia de vida. Porém, nem todos são filósofos. Nem todos são filósofos. Mas todos aqui têm uma filosofia de vida. Todos aqui têm uma concepção religiosa. Todos têm uma concepção religiosa. Todo ser humano tem uma materialidade. Todo ser humano tem uma materialidade. Alguns entendem isso como um dado natural. É natural que eu sou o Zé Mário, desse jeitão. É natural que o Pedro, a Tereza, tem aquele comportamento. É natural. Outros vão se colocar no lado oposto. Entender esse universo é muito complexo. Qual é o feitio da cabeça daquele caboclo lá? Quando eu ia conversar com os meus companheiros lá da UEL, o cara dizia que era um bom moço esse rapaz aí. Um bom moço. E não conversava comigo porque eu tinha o distintivo do PT. Você é petista? Ué, tudo bem. Mas vamos ouvir. Vamos ouvir. Com que elementos essa cabecinha está feita? Quais são os elementos dela? E aqui vai o nosso desafio. Aqui vai o desafio para nós hoje, ainda. Por isso que o pessoal gosta do Antônio Gramsci. Porque é muito fácil rotular. Muito fácil. O difícil é mergulhar no universo do outro. E aí a gente escuta cada coisa. Você vai pelos ônibus afora. Ultimamente eu só estou andando de Viação Canela. Porque essa Dilma aí, essa sapatão, porque essa é, não sei o que lá. Um dia eu cheguei na goela do camarada e falei, moço, para aí. Para de falar, o senhor não tem o direito de falar isso. Ela é a nossa presidente, é uma autoridade, por mais que queira dizer, você não tem o direito de falar isso. Não, porque... Não, espera lá, vamos ver. Só contar um pouquinho a história dela. Ela foi isso? O senhor tem razão, né? Será que nós somos aquilo que nós comemos? Aí o Gramsci vai pegar no dedo, vai pegar no pé do caboclo lá, porque os positivistas, os mecanicistas diziam, não, esses caboclos, esses homens, é aquilo que eles comem. Aí o Gramsci pega esse camarada e dá uma treta nele. Não é não. Não é não. Esse cidadão, ele possui um conjunto de relações sociais determinada. Pode ser que hoje ele come prosciutto, mas amanhã pode ser que não tenha mais prosciutto italiano. Se continuar essa caristia, ninguém de nós vai comer o prosciutto italiano. Talvez nós vamos ter que voltar ao momento lá das vacas magras. Não é? Então, esse conjunto de relações sociais, ele não é definido pela natureza. Você é criado à semelhança de Deus. Você é um ser humano. Marcado pelo pecado. O Gramsci. É preciso entender o senso comum. Então nós temos que mergulhar no senso comum
com essa cabeça, com essa historicidade concreta, construir um momento de superação para os conhecimentos científicos, filosóficos, por que não religiosos? E hoje o que a gente vê por aí é triste, né, gente? É bater palma, bater palma, bater palma e queimar os seus recursos na fogueira santa, né? E carregar a bolsa cheia de dinheiro. Não quero fazer crítica a isso e vou em frente. Mas espera lá. Espera lá. Pessoal. Vamos ver na hora como é que vota aqueles homens que estão lá? Só vota contra você, minha querida, que está aí junto com a aviação Canela, amassando pão, comendo pão que o diabo amassou, amassando barro. Formar aquela cabeça na perspectiva da superação dessa forma social produtiva capitalista, que é o nosso desafio. Bom, aí então, esse conceito aqui já sofre uma primeira dificuldade. Não é mais só domínio, mas ele é agora consenso. Ah, esse Tunico é um cara bacana. Quando chega lá no cárcere, por que nós perdemos? Então você já vê que aqui já tem uma polêmica com o partido. Uma polêmica com o partido. Porque o Partido Comunista Italiano, o Gramsci saiu na pior. Porque a vertente ortodoxa, mecânica, puxava a dita Frente Popular. Puxava a dita Frente Popular. E o Gramsci, já, espertamente... Bom, pessoal, olha aí o conceito de ponte. Vamos fazer uma ponte para o futuro? Você vai? Você vai? Como ele chega a esse conceito consenso? Como ele chega aí? Ah, aqui é que o bicho pega. Aqui o bicho pega. Vocês certamente têm muitos elementos aí. Quando ele vai analisar Estado e sociedade civil. Ah, esse conceitinho é muito legal, porque todo mundo fala, vamos chamar a sociedade civil organizada. Nós estamos diante de uma situação política. A política, ela é instituída pela forma social capitalista. Ponto e basta. É tal da história da cidadania. Vamos falar de cidadão? Cidadão? Mas que cidadania nós vamos falar? O Caiado também fala de cidadania. Em vez de chamar o Zé Mário, chama o Caiado. Não é o problema. Aí nós voltamos àquele velho conceito lá. Analítico. A nossa visão de cidadania é diferente da visão do Caiado. A nossa visão da cidadania é uma visão comprometida com o trabalho, com o princípio do trabalho. E aí nós estamos numa sociedade capitalista, cuja forma social produtiva capitalista, ela é muito dinâmica. É muito dinâmica. Agora, então, nós vamos ver o bicho. Agora nós vamos ver o bicho. Bom, quando ele está no cárcere, aí ele coloca... pessoal, nós perdemos, sim. Nós perdemos, sim, porque nós não entendemos a organização socioprodutiva capitalista. E ele vai, então, pensar, e ele vai fazer duas
aproximações. A primeira aproximação aqui é a primeira aproximação. O Estado, ele tem um componente econômico e social. Isto é marxista puramente. E é por isso que a gente cola o Gramsci no Marx.